Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela Tua presença em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, pela Tua graça derramada abundante, transbordantemente em nós. Obrigado pela Tua palavra, esse manancial de vida, esse manual de vida, de abundância Tua, oferecido a nós com tanto amor. Mediante o Teu ministrar, Espírito Santo nos capacita a minerarmos, a garimparmos, a cavarmos dia após dia, cada vez mais profundamente em busca das joias preciosas que a Tua palavra nos traz, para cada instante, para cada momento, para cada luta, para cada batalha em nossa vida. Acampa os Teus anjos em volta da Tua igreja, acampa os Teus anjos em volta em cada sala onde a Tua palavra estiver sendo ensinada aqui. E em cada lugar nesta cidade onde a Tua palavra estiver sendo pregada. Que Tu, Espírito Santo, possas converter pessoas do mau caminho para a vida eterna em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Última aula. Semana que vem é a prova. Beleza, né? Vocês têm a prova aí em mãos. Hoje, itens 100% novos, quase nenhum, né? Só reafirmando aquilo que já foi apresentado para vocês, tá? Lembrem que o Antigo Testamento tem quantos livros? 39, 27 o Novo Testamento, né? Ao todo somam 66 livros na nossa Bíblia. Perdão. Pensei que já tivesse pego. Desculpa. No Antigo Testamento, ecoa desde a primeira página até a última que Jesus virá. Tudo direciona para esse momento. Tanto é que quando a Bíblia diz que Jesus veio, ele veio na plenitude dos tempos. Quer dizer, quando era o tempo mais promissor, ele chegou. Então, desde Gênesis, quando Deus fala para Adão que haverá alguém que pisará a cabeça da serpente, ele estava dirigindo a sua palavra para Jesus Cristo, para a vinda do Senhor. Tá certo? Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Não fecha não, tá? Deixa. Então, Antigo Testamento, 39, Jesus virá. Tem a lei, tem os livros históricos, tem os livros poéticos e tem a profecia, tá certo? Tudo bem? Esse é o compêndio, esse é o abranger da Bíblia Sagrada no Velho Testamento, tá? A lei são os 5 primeiros livros, chamados também, claro, de Pentateuco, né? A história vem toda a parte histórica da Bíblia Sagrada, os livros poéticos, Jó, Salmos, em diante, mais alguns outros, nunca estão em ordem cronológica, lembra disso, tá? E a profecia, a maior parte do Velho Testamento, sempre visando o tema, o lema do Velho Testamento, Jesus virá, tá? 27 do Novo Testamento. E o Novo Testamento afirma, confirma, atesta aquilo que o Velho Testamento dizia. Jesus virá, Velho Testamento. Novo Testamento, Jesus já veio e voltará. Tá? Então, o Novo Testamento continua afirmando, Jesus virá. Não, virá não, ele já veio, ele voltará. Tá certo? E o Novo Testamento, 4 partes, 4 divisões básicas, né? Os evangelhos, os 4. Dos 4, nós temos 3 que são sinóticos, tá? Os 3 sinóticos. Quando a gente fala em ótico, fala do quê? Olhos. Sinótico significa a mesma visão, o mesmo rumo, a mesma ideia. Então, Mateus, Marcos e Lucas falam sobre a mesma coisa de uma forma diferenciada, mas de forma praticamente idêntica, com outras palavras, descrevendo um ou outro acontecimento que os outros, que João não traz.
E o Evangelho de João não é sinótico, porque João era o discípulo apóstolo mais jovem, e ele descreve com maior ênfase a respeito daquilo que Jesus fez. Tá certo? E só aqui, fazendo um apanhado geral, Mateus apresenta Jesus Cristo como rei. Lá em Apocalipse fala sobre, diante do trono, 4 animais. O leão, o boi, pela sua força, pela destreza, Marcos. Leão, Mateus. Marcos, o boi, aquele boi de canga, de trabalho, de servo. Marcos apresenta Jesus Cristo como servo. Ele, próprio Jesus Cristo, se apresenta como tal. Lucas apresenta Jesus Cristo como aquele que veio cumprir este servir. Lucas não era oficialmente apóstolo, né, judeu, mas ele faz isso de uma forma espetacularmente profunda. E em especial, Jesus Cristo, Lucas fala de Jesus Cristo em Lucas, no seu evangelho, sobre as atitudes de Jesus Cristo, principalmente com os pobres e com as mulheres. O que os outros não descrevem, Lucas faz uma ênfase extremamente profunda. Poderíamos ter um CENIB só do evangelho de Lucas. É fenomenalmente profundo, fantástico. Tá certo? Como ele enfatiza, Lucas era médico. E talvez aí, por exemplo, cura de doenças, a área da capelania, por exemplo, que a gente está na ativa aqui na NIB, a forma como Lucas aborda esses temas é uma maravilha. Então Lucas apresenta Jesus Cristo como o cumpridor desse servir, e João apresenta como uma águia em pleno voo. Corpo glorificado, né? Aquele que foi elevado ao céu, mas que há de voltar para buscar a sua igreja. Tá bom? Beleza? Então, os evangelhos, Novo Testamento, Atos, um livro histórico, epístolas, a explanação, o avanço, o crescimento da igreja. Vamos ter agora na próxima bateria, inclusive houve uma mudança. Cartas de Paulo. Pastor Christian vai ministrar essa matéria, tá certo? Cartas de Paulo 1, cartas de Paulo 2. Como são, quantas mesmo são? Cartas de Paulo. Quantas são? 13 cartas. Viu? Olha lá a prova aí domingo que vem, né? As epístolas paulinas divididas em 2 grupos, porque seria impossível a gente tratar sobre isso de uma só vez. Não, vai ter só mais 2 baterias. Então vai Carta de Paulo 1, Carta de Paulo 2 vai ser a sequência até o final do ano, né? Mas História da Igreja vai ser a última bateria também. Então, junto com Cartas de Paulo 2, vai ter História da Igreja. Já teve Cartas de Paulo com o pastor Ronan. Foi muito bom. A sala 2 do prédio estava lotada, né? Foi uma coisa muito bem aceita. E creio que vai ser assim dessa vez também. Tá bem? E Apocalipse, o único livro profético do Novo Testamento. Cuidado, hein? Quantos livros proféticos nós temos na Bíblia? A Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas originais, grego, hebraico e aramaico, ou na ordem, então, hebraico, aramaico e grego, né? Perguntaram essa semana para mim, por que aconteceu o Pentecostes? Por que houveram aquelas línguas estranhas no dia de Pentecostes? Porque era o início da igreja. E o Senhor precisava de alguma coisa que espalhasse a igreja assim, num ímpeto só. E o que eles falaram, presta bem atenção nisso, não foram línguas de anjos. Tá certo? Não foi isso. Foram línguas estranhas, sim,
Se eu falo alemão, se o Oséias fala o italiano, se o Gilmar fala o japonês, se o Sérgio fala norueguês, se nós estivéssemos juntos num local, cada um de nós receberia aquela revelação de forma entendível, captável no nosso idioma. Tanto é que o povo dizia, peraí, como eles sendo pessoas indoutas, sem qualquer cultura, falam cada um na nossa própria língua. E aí, pegando aquela experiência de Pentecostes, o que esse povo faz? Quando volta para suas terras, eles levam a mensagem do Evangelho. E a igreja tem um ímpeto de crescimento fantástico. Lembra o que Jesus Cristo havia dito? Vocês vão ser minhas testemunhas, mas esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles ficaram, após a ascensão de Jesus Cristo, eles ficaram orando, ficaram buscando, ficaram esperando em Jerusalém. E aí veio Pentecostes, e aí cumpre-se Atos 1:8, né? Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Então isso se cumpriu, o início disso, história da igreja, né? E o início disso vai ser dia de Pentecostes, tá bom? Cópias extremamente precisas, 1947 no Mar Morto foram encontrados os últimos manuscritos, provavelmente vão ser encontrados ainda outros, não que haja necessidade de confirmação, de atestamento para aquilo que nós já temos, tá certo? Mas os que foram encontrados em 1947, mais de 1900 anos após Jesus Cristo, confirmam uma exatidão extremamente fiel àquilo que nós tínhamos até então, tá? Jesus Cristo é o tema principal do início da escrita da Bíblia até a última página, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Pega isso, já falamos isso várias vezes para vocês. Evangelho de João, capítulo 1, né? No início era o Verbo. O Verbo era Deus e o Verbo estava com... Esse verbo, geralmente quando você é mais jovem, né? Não tem nenhum tão jovem aqui ainda assim, viu? Brincadeira. Pensa em verbo de falar, de ser, de fazer, de conjugação de verbo. Aqui, no Evangelho de João, é aquilo que Deus afirma em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, verbo no Evangelho de João, capítulo 1, significa a palavra falada, a palavra criadora, a palavra que ordenou que as coisas aparecessem. E como nós falamos na primeira aula, sem nenhum material existente, pré-existente, tudo veio à forma. A palavra criadora, Jesus Cristo, o Filho, foi essa palavra criadora, porque é isso que o Evangelho de João diz. Tá certo? Por isso que o Evangelho de João, não que os outros três sinóticos, olhando numa mesma direção, não sejam menos enfáticos, menos claros, menos evangelho, menos boas novas. Não, eles são extremamente importantes. Mas o Evangelho de João vai para uma direção um pouco mais ampla. E ele olha como se fosse uma águia voando, a visão da águia do alto. Por isso ele tem essa expressão muito mais profunda. Tá certo? Tanto é que quando ele já na idade bem avançada, já bem velhinho, escreve Apocalipse, ou então as cartas, né, 1ª, 2ª, 3ª João, ele enfatiza o quê? Se definisse as cartas de João com uma palavra: amor. Amor. Né? Deus ama a cada um de nós, nós precisamos amar a Deus, nós precisamos amar os nossos inimigos, nós precisamos perdoar os nossos inimigos, e por aí vai. Já no Evangelho, Jesus Cristo faz a lavagem dos pés aos discípulos. Já enfatiza o amor. Nisto vocês serão conhecidos pela atitude de vocês se amarem uns aos outros como meus discípulos. Tá bem? Então, de ponta a ponta, Jesus Cristo é o tema maior, tá? Soprado por Deus, teopneustos, pneu aqui vem de pneu de carro mesmo, né? Tem ar dentro, é o Espírito Santo soprando, falando, ministrando ao coração, tá certo? Eu lembro de uma história da Alessandra. Ela é professora e
contou um incidente, um acontecimento de que um menino, um aluno, estava extremamente inquieto, revoltado, brigando com todo mundo, e a mãe, ou então os professores, e a direção, e a escola toda envolvida, e não teve nada. Ela foi e aquele garoto se aquietou. Mas ela foi porque ela percebeu que ela tinha algo para oferecer. É isso, o Espírito Santo sopra. Ah, mas eu não tenho essa fé. Lembra o que Jesus Cristo disse? Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, te lança no mar, isso vai acontecer. Quanta fé vocês acham que Davi teve diante daquele tamanho daquele gigante do Golias? Um garoto franzino com um cara com quase 4 metros de altura. Tem que ter muita fé, né? Agora, em relação a vencer ou não, ele simplesmente colocou a sua fé pequenininha nas mãos do Senhor. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ponto. Acabou. Tá bem? A Bíblia relata épocas, níveis sociais, culturas locais e profissões diferentes. Tinha pescadores, tinha cobradores de impostos, tinha médicos, né? Gente casca grossa. E é interessante notar que é esse o povo que Deus vai usar. Deus não vai esperar você completar a faculdade, ter um curso superior, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Não, agora que eu terminei o doutorado, eu vou permitir... Não, quero fazer um PhD, eu vou fazer mais um doutorado lá fora. Qual é o tempo que vai sobrar para o Senhor? A casca da vida? Como diz o gaúcho? Só o pó da viola, da gaita? Né? Só o fole porque os botões já emperraram todos? Não. Deus quer usar a tua vida do jeito que você está hoje. Claro que eu preciso da busca constante na palavra para que Ele me use. Mas é eu apresentar a minha vida colocando-a sobre o altar do Senhor. E isso faz toda a diferença. É isso que Deus pede. Tá? Eu vi uma gravura esses dias atrás, uma criança dizendo assim: pai, eu não tenho presente para te dar, eu só tenho o meu coração. O que você acha que um pai diria para uma criancinha dessa? É tudo o que eu preciso, é tudo o que eu quero, é tudo o que eu mais desejo. Essa é a resposta de Deus para nós. Amém? A Bíblia não se contradiz porque Deus mesmo é o autor. Na Bíblia, de ponta a ponta, podemos perceber as características de Deus. Deus nunca revelou tudo de uma só vez. Ele revela por partes, tá certo? Ele faz de forma fracionada e de forma progressiva. Toma cuidado com isso daqui, tá certo? É como um quebra-cabeça. Você nunca vai pegar e jogar em cima da mesa e aquilo vai ficar montado de uma só vez. Não, é peça por peça. Por que Deus faz isso? Porque nós não temos condição de compreender, de repente, o assunto em questão de uma só vez. Então, Ele vai fazer de forma fracionada. Tá bem? Hoje nós temos o assunto completo, mas porque já vem há 1.600 anos, levou para ser concluída, né? 3.500 anos desde que começou até ser concluída. Quantas pessoas envolveu, mais ou menos? 40. É uma boa questão para a prova, tá bom? É organizada por assunto, não está em ordem cronológica, tá? Revelação escrita e progressiva, fracionada e progressiva de Deus para as pessoas, mensagem pessoal de Deus para cada um de nós. E é interessante notar, o que é bom para ti, serve para mim. Deus não vai mudar a estrutura da Escritura para ser aplicável na minha vida e na vida do Kleber. Não. Ele vai fazer uma só palavra, mas que se encaixa oficialmente dentro de cada uma das minhas necessidades. É o quebra-cabeça que se encaixa direitinho, tá? Uma definição que eu gosto muito é: a Bíblia é a carta de amor do Pai, Deus, para a noiva do Filho, que é a igreja, nós, você e eu. Carta de amor do Pai para a noiva do Filho. Tá bem? A Bíblia é a história contada do ponto de vista de Deus. Em outras palavras, os profetas eram homens cujas mensagens não se originaram em sua própria criatividade. Eles não pensaram: poxa vida, seria bom escrever isso. Não. O Espírito Santo
soprou neles a palavra de vida, e aquilo foi tão impactante, foi tão convincente, que eles foram capazes de descrever o que eles estavam recebendo. Tá bem? Hebreus 1:1 diz: havendo Deus antigamente falado aos nossos pais pelos profetas, antepassados, né? Pelos profetas, a nós hoje nos falou pelo Filho, Jesus Cristo. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, fez Jesus Cristo, o próprio Filho, por um período pequeno de tempo, menor do que os anjos, quando ele veio habitar como homem na terra. Ele foi feito menor, tanto é que lá em Filipenses capítulo 2 ele diz que Jesus Cristo esvaziou-se da sua glória. Ele saiu da glória, do resplendor da presença do Pai, e vem para morar na terra, por amor a mim. Então ele se esvazia, tá? Então ele foi feito menor um pouco do que os anjos, mas logo depois Deus o exaltou e está à sua direita, intercedendo por nós. Hebreus capítulo 1, tá? Inspiração então é a forma com a qual Deus falou aos homens. E estes, então, movidos pelo Espírito Santo, escreveram, descreveram, relataram aquilo que foi importante. 1 Coríntios 2:13 enfatiza isso. Disto também nós falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Se eu tirasse esses espirituais, deixasse esse daqui, e substituísse por coisas carnais, coisas minhas, coisas humanas, seria ideal? Não, incompleto. Porque mesmo sofrendo, de repente, vamos colocar aqui, um aperto financeiro, talvez aí 2, 3, 4, 5 levantariam a mão, que estão passando por uma pressão financeira. Mas a solução para resolver essa minha questão financeira vem do mesmo Deus, Ele é a fonte. A forma como Ele vai suprir a cada um de nós vai depender da minha busca, da minha consagração, da minha confiança nele. Então, quem tem mais fé vai ser suprido primeiro? Nem sempre. Nem sempre. Claro que a fé é de suma importância no exercício da minha entrega, mas é a minha sinceridade diante do Senhor. O Senhor está nas tuas mãos. Amém? Seções da Bíblia. Já falamos sobre isso, né? Aqui a lei, os 5 primeiros livros, Pentateuco. Repito, não estão na ordem cronológica. Os livros poéticos estão aqui, Velho Testamento, claro. 12 livros históricos, Velho Testamento. No Novo Testamento é qual? Atos. Muito bem. Tá certo? Isso não está, mais uma vez frisando aqui, não está na ordem cronológica, tá certo? Não está fora, mas o ambiente em qual eles foram colocados falam sobre o mesmo assunto. Profetas maiores e menores. Maiores são 5, tá? Na verdade são 4. Isaías, Jeremias. Quem escreveu Lamentações? Jeremias. Cuidado, hein? Depois não vai dizer que você fez pegadinha. Não, tá aqui, ó. Né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. São 4, mas tem 5 profetas maiores. Apesar de Lamentações ser bem pequeno, ele se encaixa dentro dos profetas maiores, porque foi escrito por Jeremias. Tá bem? A gente pode dizer que são 4. Hã? 4 profetas, 5 4. São 5 obras, mas são 4 profetas só. Beleza? Tudo bem? É aquela medida. Eu coloco 3 medidas de cimento, mas coloco 7 medidas de areia. Disso o senhor entende muito bem. Não sei se é essa medida que o senhor vai usar. Pode falar assim, esse cara está louco, não sabe nada disso. Não sei nada mesmo. Tá? Profetas menores são quantos? 12. Cuidado aqui. Tá bem? Novo Testamento, os 4 evangelhos, um livro histórico, Atos, e as cartas, epístolas, são 21 ao todo, né? Menos Tito é de Paulo ou não?
Filemão é de Paulo ou não? Sim. Hebreus é de Paulo ou não? Não. Tiago é de Paulo ou não? Então, cuidado, hein? Beleza? As cartas de Paulo sempre começam em Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, etc e tal, e assim por diante, ao meu filho fulano de tal, né? Como ele fala para Timóteo. E um livro poético, Apocalipse. A Bíblia se autoexplica, 66 livros, 39 e 27, né? O autor é Deus, Jesus Cristo é o tema principal, já falamos isso. Um só sistema doutrinário, cuida com isso, tá? Um só padrão moral, um só plano de salvação, né? A Bíblia é clara quando afirma de que não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos, Jesus Cristo. Tá? Uma só revelação do futuro. Não há contradição. A Bíblia se completa, ela não se contradiz. Quem é o tema principal da Bíblia? Jesus Cristo. Mas quem é o narrador dessa história toda? O Espírito Santo. Tá? Tanto é que Jesus Cristo, em João capítulo 14, depois confirmando em João 16, quando ele fala assim, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, e ele vos ensinará toda a verdade. João 17, 17. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá bom? Não há contradição, porque ela é a palavra de Deus. Influência sobrenatural do Espírito Santo, todas as palavras são igualmente inspiradas, 2 Timóteo 3,16, né? Toda a Escritura, não só os profetas maiores, não só Atos, não só os 4 evangelhos, não só Gênesis e Deuteronômio, não. Toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para corrigir, para ensinar, para exortar, para redarguir e etc. Tá bem? Capacitação dada pelo Espírito Santo temporariamente, que cessou quando Apocalipse foi fechado. Ora vem Senhor Jesus. Ponto. Claro que tem um último versículo, a graça do Senhor seja sobre todos vocês. Mas quando ele, apóstolo João, lá na ilha de Patmos, concluiu o livro de Apocalipse, essa capacitação do Espírito Santo para novas obras cessou. Por isso que não se encaixam na nossa Bíblia, segundo o padrão, logo depois da época, na era já apostólica, os livros chamados apócrifos. São chamados de escondidos ou ocultos ou não revelados, porque falam de histórias pessoais, vieram depois desse período. E as pessoas que os escreveram não tiveram nenhuma convivência com Jesus Cristo. Não tiveram nenhuma relação com Jesus Cristo e alguns não observavam o padrão dado pelos apóstolos. Não que os apóstolos sempre concordaram unanimemente 100% com tudo, né? Paulo fala assim, eu resisti Pedro na cara. Porque ele estava indo para um lado avesso, dizendo que gentios não eram dignos da salvação. Onde é que nós estaríamos hoje se não tivesse batido o pé? Pedro, que era Pedro, né? Meio sangue fervendo, espada bala na agulha, faca na bota, como diz o gaúcho, né? Teve a sua atenção chamada por Paulo. Porque os gentios, o próprio Jesus Cristo falou sobre isso. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha, a choca faz com os seus pintinhos debaixo das minhas asas. E tu não quiseste. Lá em Evangelho de João 1, 11 e 12 diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o... Mas a todos quantos receberam. Esse mas a todos quantos quem era? Nós, vocês, nós gentios. Zé povão. Porque o gentio no Velho Testamento era totalmente desqualificado, não era digno de entrar no ambiente judaico. Lembra da história de Jesus Cristo? Várias vezes foi em casa de fariseus, de mundanos, por exemplo, né? De assistentes romanos. E os fariseus, saduceus e tudo mais ficavam irritados com aquilo. Como é que pode? Esse cara se diz que é filho do Deus Altíssimo e vai e come e senta à mesa com um impuro. Gosto muito da visão de Pedro. Aquele lençol com os animais.
E o Senhor dizia, Pedro, mata e come. E Pedro diz o quê? De jeito nenhum. Sou um homem com certa idade e até hoje nunca entrou nada impuro na minha boca. Segunda visão, mesmo lençol, mesmo manto, mesma voz, mata e come. Pedro disse a mesma coisa, eu não vou fazer, porque eu sou puro, sou judeu. E na terceira vez, quando vem, Jesus Cristo disse, não declares impuro aquilo que Deus purificou. Falando de quem? Nós, gentios. Uma vez purificado, justificado, comprado, limpado, limpo pelo sangue do Senhor. Claro que nós nos imundiciamos no transcorrer da nossa vida, mas temos o perdão, acesso ao trono da graça. O Santo dos Santos está escancarado para cada um de nós. Eu lembro, eu imagino, eu ministrei no final do ano passado, Hebreus, não sei se alguém de vocês chegou a fazer. É? Oh, aleluia. Se nós fôssemos judeus naquele dia da crucificação e de repente víssemos o manto, a cortina, o véu rasgado de alto a baixo, nós como judeus, aqui agora, nós somos judeus assim, de sangue quente, né? De sangue nos olhos. O que nós faríamos? Lembra que no Santo dos Santos o sacerdote, sumo sacerdote, entrava uma vez por ano. E tem uns livros apócrifos que dizem que eles amarravam, a situação era tão perigosa que amarravam uns sinetes nos pés para ele, quando ele andasse e fizesse barulho, eles amarravam uma corda que se esse barulho cessasse, eles podiam puxar ele de volta. Porque ele era impuro, sumo sacerdote. E de repente aquele véu estava rasgado. O que nós como judeus radicais faríamos? Isso é uma pergunta. Laís, o que a senhora faria? Hã? Nada? O que nós faríamos? Entraríamos? Jamais, de jeito nenhum. A gente iria vazar. Ia correr para longe. E, no entanto, foi exatamente o inverso. O véu está rasgado. E o Santo dos Santos, a Arca da Aliança que estava lá após o véu, simbolizava a presença. Interessante notar. Jesus Cristo diz, eu sou a luz do... Quem me segue não andará em trevas. Mas até então, a presença de Deus estava atrás do... Na arca, sim, mas o ambiente... Escuro. E quando Jesus Cristo rasgou o véu, simboliza acesso direto. Trouxe para a luz, revelou, escancarou Deus como Ele realmente é. Por isso que os sacrifícios antigos foram todos eles inutilizados. Não há mais razão nenhuma para a prática que vinham sendo feitos no Velho Testamento. Ah, mas eu conheço uma igreja onde as mulheres, quando entram, tiram da bolsa, ou então já está enrolado no pescoço, um véu e cobre a cabeça. Fazer o quê? Isso é questão de interpretação, né? Porque eles acreditam que ainda tem, que as mulheres ainda têm que usar o véu. Mas se eu tenho essa interpretação, está certo a sua definição, se eu tenho a interpretação de que a mulher tem que usar véu, ótimo, beleza, maravilha. Então o homem teria que usar cabelo comprido e barba comprida, todos os homens. Outra coisa, o sacrifício, eu teria que trazer anualmente um sacrifício, um animal para ser sacrificado, porque isso seria uma coisa contínua. Tudo. É todo o legalismo. Por isso que Jesus Cristo disse, eu não vim para anular a lei, eu cumpri a lei. A lei se cumpriu em mim, no meu corpo. O meu sacrifício na cruz anulou tudo aquilo, porque foi uma vez só e para sempre. Fala, Marilã. Aham. Paulo fala assim, se eu for na casa do Fabiano, e o Fabiano coloca lá uma carne que ele preparou para mim,
Porco. Não, vamos pegar uma coisa. Gato. Né? O gato. Aquela coxinha lá meio estranha, ele fala assim, é lebre. Espetinho de gato. Espetinho de gato. Cachorro atropelado. Vocês acham que é brincadeira, hein? 1977, em Curitiba, nas grandes avenidas, quando o cachorro era atropelado, os favelados iam lá e recolhiam tudo e vendiam espetinho para faturar alguma grana. Isso foi confirmado. Agora, eu vou na casa do Fabiano. Ele serve a mesa. E aí ele ainda fala assim, já que o pastor está aqui, etc e tal, ele faz a oração e abençoa o alimento. Tá bom, beleza, maravilha. Eu oro, agradeço pelo alimento, pela vida dele, pela família, pela casa, amém. Come, fala, que carne gostosa, que carne é essa? Gato. Blé. Não como isso. Espera aí, mas eu não agradeci? Não pedi a bênção de Deus sobre o alimento? Por isso que Paulo fala, se fores numa casa e te servirem alguma coisa, não questiona. Coma, a não ser que faça mal. A não ser que faça mal. Se eu fosse na casa do Fabiano e ele colocasse um cálice de vinho para mim, eu falei, eu não posso. Ah, o senhor não bebe? Não. É padrão seu? Meu corpo não aceita. Então um refrigerante? Não. Água? Sim. Beleza. Mas as outras coisas, meu corpo não aceita. O Espírito Santo colocou isso em mim de uma forma tão forte que não vai, não dá. E o melhor de tudo, que o vinho tinto seco, para mim era recomendação médica. Um copinho daquele famoso Cristal Sica, né? Muito, muito, muito chique. Para minha esposa e eu, 2 goles para cada um. Não dá. Isso é um assunto bem complexo quando a gente fala de interpretação. Você falou do véu, né? Agora começamos sobre a carne. Eles são adventistas do 7º dia. Alguns eu conheço que não podem trabalhar. Isso. Testemunhas de Jeová não aceitam transfusões de sangue que venha salvar. Isto. Isso é algo muito genérico, né? A gente também não pode dizer que nós somos os donos da verdade. Não, absolutamente não. A gente tem que respeitar. Né? Mas isso tudo está na Bíblia. Se eu convidar interrompendo o senhor, se eu convidar o Fabiano, e ele é meio assim ainda radical, né? Vamos falar a verdade, né? Usando o exemplo que o Sérgio e a Marilã usaram. Ele é adventista. Há pouco tempo está conosco. E eu sirvo carne de porco para ele. Ele vai ter reserva contra isso? Lógico que vai. Então, vou ter que fazer isso para ele? Para mostrar que ele pode comer? Não, não. Eu tenho que ser sábio e respeitar a opinião dele. Assim como eu não poderia tomar o cálice de vinho, ele não vai adquirir, não vai absorver aquilo que eu preparei. Pronto. Tem um processo. Exatamente. Chegará o dia em que eles vão se conscientizar. Não, nós estamos assim, desfocados. Porque Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 diz, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos entender. A carta aos Hebreus deixa isso bem claro. Os judeus que haviam se convertido para o Senhor Jesus Cristo eram perseguidos pelos judeus mais radicais. A tal ponto de terem suas propriedades roubadas, né, confiscadas, e alguns deles, milhares deles foram mortos. E aí vem o autor de Hebreus e escreve para os judeus. Continuem firmes, vocês não podem voltar aos rudimentos, à prática constante. Está claro lá. Mas eu preciso ter a sabedoria e a flexibilidade para aplicar aquela verdade nesse instante. Um médico recém-convertido recebeu o convite para ir almoçar, ele e a esposa, numa casa de amigos. E ele perguntou assim, pastor, o que eu faço? Falei, vá. A não ser que tu te sintas inquieto em relação a ir. Mas antes de sair de casa, ore. Ore. E aquilo que for servido, a não ser que te faça mal, na tua casa você já abençoa.
E não chega lá na casa e fala assim, isso eu não como, aquilo eu não como, aquilo eu não como, aquilo eu não como porque a minha religião não permite, a NIB não permite. Não! Comei de tudo que vos é oferecido, diz Paulo. Também não precisa arrotar na mesa depois, né? Fala. Posso comentar uma coisa? Vai. Então, assim, eu tenho uma cliente que ela é uma cliente há anos. Uhum. E todo ano eles fazem uma tal de uma feijoada. Uhum. Beneficente e não sei o que. É uma coisa que ele falou, é uma interpretação minha. Uhum. E nessa passagem, Paulo fala que, né, para você se te oferecer agora uma coisa, se você souber que é uma coisa consagrada, Sim, sim. algum Deus, alguma coisa, Aham. alguma entidade, Aham. você não deve comer. Se você Exatamente. Então é uma coisa que você sabe que é uma boa intenção, tudo, você sabe tudo que está por trás Uhum. de uma coisa dessa. Na minha concepção, no meu entendimento, o que eu faço? Eu não é uma coisa que é a minha interpretação. Uhum. Pode ser Uhum. que eu não esteja muito certo, mas eu não como isso. Tá certo. Eu não como. Tá certo. Agora, eu não vou chegar, porque daí entra o segundo mandamento, amar ao Isso. teu próximo. Até o próximo bom a ti mesmo. Como eu vou ser um cristão que eu vou chegar e vou falar uma coisa dessa? Uma coisa que eu fazer um churrasco numa sexta-feira assim, eu tenho que convidar amigos católicos na minha casa. O amor vai estar. Cadê o amor? Exatamente. O respeito com as pessoas, né? Então eu não falo para ela assim, não, eu não como que isso aqui é consagrado. Não, eu não tô, não. Mas realmente, às vezes eu tenho parente em Toledo, eu sempre no sábado, eu estou em Toledo, eu sempre nos converso. E uns 4 anos que eu esse ano ela já não me ofereceu mais. Uhum. Uma coisa assim, mas eu, Certo. Tá em certo. relação a isso, Por exemplo, festa do trabalhador, Seminário São José, o maior costelão do mundo, etc e tal. Ou então, dia da padroeira, novembro, dia 2. Das colônias, das nações, da moreninha, etc e tal, enfim. Por que eu vou num lugar desses comprar comida para mim? Se eu sei que são produtos consagrados a estas divindades. Para quê? Então, igual aquele provérbio gaúcho, né? Tu quer ter seguidor? Cutuca um vespeiro. Vai ter 1 milhão atrás de ti já já. Para que eu vou cutucar a abelha? Para que eu vou atrair sobre mim algum tipo de ira do Senhor se eu sei que são produtos consagrados? Eu dei aula no colégio auxiliadora, no colégio marista por muitos anos. Fui sempre muito, muito, muito bem tratado. Fui mandado embora dos 2 colégios, por quê? Porque eu era pastor. Porque chegou num ambiente em que, num momento histórico do meu trabalho, que a minha oração sempre foi, Senhor, eu não quero ser um mero professor que vem seu trabalho didático, uma apostila, um conteúdo apostilado. Não, eu quero ser um exemplo para os alunos. Essa foi a minha oração, sempre. Nem sempre fui exemplo, mas a minha ideia, a minha intenção sempre foi essa. Que fosse alguma coisa eterna. Resultado. Numa destas festas, tivemos, numa das salas, 6 alunos que eram alunos do Colégio São José. Do Seminário São José. Para padre. E eles me pediram com tanto carinho, professor, nós somos colonos lá do interior, depois de Salto do Lontra. Depois de Salto do Lontra é o quê? Banhado. Não sei onde é que fica isso, mas tudo bem. Não desmerecendo o lugar de vocês, né? Mas é lá no interiorzão, não temos nada. E nós estamos aqui e gostamos do que nós fazemos. Compra, por favor, compre um costelão. Eu comprei. No dia eu fui lá buscar. Eu estou contando isso por causa do que aconteceu. Quando eu cheguei, aqueles 6 alunos me rodearam, falaram assim, o professor Neri chegou, beleza, maravilha. Você quer levar ou vai comer aqui? Eu falei, eu vou levar. Um deles gritou, traz o costelão do padre Neri. Em questão de 2 minutos, eu estava indo com o meu costelão embora. E tinha uma fila quilométrica. Eu falei, não precisa. Não, mas o senhor é nosso amigo. O senhor é como se fosse o nosso tutor. Eu diria assim, peraí, mas eu não posso comer isso. Não, enquanto eu estava indo, eu falei assim, Senhor, abençoe esse alimento. Está consagrado a ti. Se tem alguma maldição aqui dentro,
Está rejeitado, está anulado, está quebrado em nome de Jesus Cristo. Está santificado, pronto, acabou. O produto que você compra no mercado tem sim 100% de certeza que é de uma pessoa que anda corretamente, ou de repente você tem que santificar aquele remédio, aquele produto. Mas se eu sei que é, porque aquele dia o carinho desses 6 meninos foi assim, exemplarmente fantástico. Mexeu comigo. E eles sabiam que eu era pastor, mas naquela hora o cara gritou, traz para o Padre Neri. Eu falei, opa, fui promovido. Vai lá, vamos aqui para a nossa matéria. Pastor, já que o senhor entrou nesse assunto aqui, sei que a gente está no laço, não quer dizer que o senhor fez, Deus tocou no seu coração, na verdade o Espírito Santo, ele pensou, poxa, fiz-me de tolo para ganhar uns tolos, de sábio para ganhar uns sábios. Não quer dizer que todo ano eu vou Exatamente. comprar um costelão desse. Poxa, todo ano eu vou comprar ali a feijoada lá daquela moça lá. Pode acontecer. Deus, ele sabe o momento exato, né? Amém. Porque tem gente que, eu vou lá, eu sei que tá, mas eu vou. Amém. Inspiração de definição, ou definição de inspiração. Deus é o causador, 5 fatores, cuidado com eles. Cuidado com eles. Deus é o causador original, os homens eram instrumentos de Deus, a autoridade da própria palavra vinha diretamente da fonte, que era Deus, tá certo? Revelação do Espírito Santo em relação à exposição da verdade e a iluminação da mente e do coração das pessoas que estarão ouvindo essa palavra até o último dia. Inclusive pós-último dia, após o translado da igreja, após o arrebatamento da igreja, quando virão aqueles tempos de tribulação, né? Esse período ainda haverão conversões, tá? Iluminação do coração e da mente. Claro que com a retirada da igreja, o tempo da graça vai cessar. Até aquele momento haverá graça suficiente por onde quer que eu vá. Tá? A Bíblia contém o relato de muitos atos pecaminosos, mas de forma alguma a Bíblia elogia esses atos pecaminosos. Por exemplo, Ananias e Safira, época da implantação da igreja. Todo mundo tinha tudo em comum, isso era uma coisa esplendorosa, maravilhosa, excelente e tudo mais. E aí vendiam as propriedades e dividiam os lucros entre si, porque Jesus Cristo disse que haveria de voltar logo. E para eles isso era algumas semanas depois. Então aquilo que eu tenho eu vou vender porque não vale a pena mais ter, porque Jesus Cristo já vai voltar. Errado. Claro que eles não sabiam disso. E Ananias e Safira foram vendendo a propriedade deles e entregaram apenas uma parte. O resto esconderam. E ele chegou diante dos apóstolos e falou assim, está aqui o valor da minha propriedade. Eu entrego e ofereço e homenageio ao Senhor por esse dinheiro. E o Espírito Santo já falou para os apóstolos. Né? O que aconteceu? E aí veio a esposa, alguns minutos mais tarde, e falou, está aqui, ó, os caras que sepultaram teu marido agora há pouco. Morreu também. Tá bem? A Bíblia não só é inspirada, como ela é inerrante. Não tem erro, tá? As próprias Escrituras afirmam que ela mesma é a palavra de Deus. Nada do que a Bíblia ensina contém algum tipo de erro. Claro, porque aí vem a prova da inspiração divina. Tá bem? Hebreus 6,18, Deus não pode mentir. 6,18 diz lá, para que nós que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, Jesus Cristo, sejamos grandemente encorajados por meio das suas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Tem outro versículo que diz, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Claro que várias vezes houveram experiências já narradas na própria palavra de que Deus se arrependeu. Tá? João 17, já falamos, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Qualquer que for o assunto sobre o que a Bíblia fale alguma coisa, ela sempre dirá apenas a verdade. Não há erros nem históricos nem científicos nos ensinos da Bíblia. Interessante notar, se você colocar a palavra bíblica e a palavra histórica
num cruzamento, nesse cruzamento, não haverá nada que uma anule a outra. Pelo contrário, a Bíblia cumpre o que a história afirma. Bem-aventurado aquele que entende isso, biologia, geografia, história principalmente, né? Não tem como o profissional desses assuntos ensinar sem a Bíblia. Só que, claro, geralmente os professores de biologia, de história, né, como eu disse na outra vez, né, professor, o senhor é professor de história? Sim, mas eu não entendo, porque professor de história anda descabelado, mal penteado, mal vestido, mal banhado, mal de tudo e geralmente é drogado. Eu tive colegas de trabalho que quando eu entrava, nós tínhamos 3 frentes. Eu tinha uma frente, ele tinha outra e o terceiro uma outra frente. Eu saía, ele entrava, mas antes de entrar ele chegava lá no banheiro da sala dos professores e cheirava. Quer o nome dele? Não vou dizer, né? Certo? Vai fazer o quê? Biologia. Ah, porque os animais são inspirados. Bom, deixa para lá, senão eu vou perder aqui. A Bíblia não é um livro de faz de conta. Apesar de inúmeras tentativas, jamais foi destruída, né? Teorias da inspiração, já falamos sobre isso, né? Período ortodoxo, a Bíblia é a palavra de Deus. Moderno, contém a palavra de Deus. Neo-ortodoxo, torna-se a palavra de Deus. Depois que se converte, a Bíblia é a palavra de Deus, tá bem? Acharam aí? Beleza? A Bíblia contém e a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Os 3 períodos. Certo? A Bíblia se autodefine como um livro dotado de autoridade divina. Os 2 versículos que provam isso estão aqui. 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,21. Portanto, a inspiração é plena, total e absoluta, de ponta a ponta. Nada o que a Bíblia ensina é mentira. Tá? Porque se é a palavra de Deus, acabamos de ler em Hebreus 6,18, Deus não pode mentir. Romanos 15,4, Paulo diz, né? Tudo que outrora foi escrito escrito para o nosso ensino, tá? Então a própria Bíblia está envolta na própria autoridade da santidade, da santíssima presença do nosso Senhor, tá? Os livros, para a organização, a parte organizacional da Bíblia, chamamos de cânon. Cuidado com essa palavra aí, tá? Cuidado com o cânon. Canonização. A Bíblia recebeu a sua aceitação definitiva. Isso não foi de uma vez para o outro, de um dia para o outro, de um mês para o outro. Foi um período de várias assembleias estabelecidas. A partir do segundo século em diante. Tá? Canonicidade, os livros foram acrescidos na Bíblia daqueles que foram aceitos por aquele grupo de apóstolos, de líderes, como sendo inspirados por Deus. Tá? Lembra disso aqui também, por favor. Cuidado com isso. Cânon vem do grego canon, tá? Que é cana ou régua. Cuidado com isso. Tá? Régua, não é regra. Cuidado, hein? Cana ou régua. Vara de medir. Que vem do hebraico cané, vara ou cana de medir. Lembra das braças que eu falei para você já, né? A vara de medir antigamente. Tá certo? Lembra do exemplo de Ezequiel? E este homem me levou para o rio. E primeiro, quando eu entrei no rio, a água pegava onde? Tornozelo. Ele me levou mais, pegou no joelho. Depois, cintura. Alguma Bíblia fala lombos. Depois, a água, o rio era tão profundo que só podia se atravessar a nado. Então, ele media tantos côvados, levava mais adiante e assim por diante. Tá? Se a Bíblia constitui o cânon pela qual... Aliás, o cânon elaborou o processo pelo qual a Bíblia foi organizada. Então, a Bíblia deveria ser a vara ou a régua que deveria medir todas as nossas atitudes. Cada decisão minha deveria ser medida pela palavra de Deus. É essa a intenção do Espírito Santo. Ah, mas eu não entendo. O Espírito Santo, eu não consegui entender isso. Eu não consegui compreender isso. Me revela. Na reunião de sexta-feira de manhã, de tarde dos pastores, foi ventilado esse assunto. Em primeiro lugar, eu preciso separar o meu tempo
de meditação, de oração. Comece o teu dia com o Senhor. Mas como é que eu vou começar a minha leitura? Se eu estou cansado ainda do sono, Espírito Santo me revela o que tu tens para falar para mim através desse texto. É um livro que você está lendo da Bíblia, Efésios, por exemplo, primeiro capítulo, vai ler aquele capítulo, ou então os primeiros 10 versículos. Espírito Santo me traz à memória, me faz saber o que é possível eu aprender. Pode ser que amanhã você vai ler aqueles 10 primeiros versículos e coisas novas surgem. Lógico, porque é uma revelação fracionada e progressiva. Tá bem? Apócrifo significa, então, escondido, duvidoso, que não foram aceitos como livros inspirados, tá? É inspiração humana. Fruto exclusivo do intelecto da vontade humana, tá? Esses livros podem ter verdades narradas neles, claro que podem, mas nós entendemos que a inspiração findou-se com o apóstolo João, quando fez o último ponto lá em Apocalipse. E esses livros vêm depois. Tá bem? Beleza? Cuida com cânon, cuida com apócrifo, cuida com régua, vara de medir, que é o processo pelo qual a Bíblia foi organizada. Na Bíblia Vaticana tem 73 livros ao invés de 66. Tá? Os apócrifos são os que estão em vermelho aqui. Tome cuidado com eles em relação à prova de vocês no domingo. Tá certo? Beleza? Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Tá? Certo? Novo Testamento é tudo. 73 livros ao todo. 3 motivos da canonização, para terminar nossa aula de hoje. Os 39 livros do Velho Testamento eram aceitos desde os tempos de Esdras, aproximadamente 550 anos antes de Cristo. E todos os 7 apócrifos fazem parte do Velho Testamento. E esses livros apócrifos, só deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Séculos 2 a 8 depois de Cristo. No século 2, 102, 105, 110, 117, 130, já não tinha mais apóstolos vivos, eles já estavam mortos. Então já não são de autoridade apostólica. Tá? Então, 550 antes de Cristo já tinham essa autoridade, os 39 do Velho Testamento. As autoridades judaicas e historiadores da época que se sentaram, como eu disse, não foi numa reunião só, aceitam somente esses livros que foram discutidos nessas assembleias, nessas reuniões. Outra coisa, nem Jesus Cristo, nem qualquer outro líder da igreja referiu-se a algum destes livros alguma vez. Tá certo? 3 motivos. Novo Testamento também 3 critérios, né? Os livros tinham que ter autoridade apostólica. Ou seja, aqueles homens que escreveram, aqueles homens que relataram, vivenciaram, viram, né? Experimentaram. Paulo não andou com Jesus Cristo, mas logo depois, quando a igreja estava sendo implantada, oficialmente estabelecida, ele foi convertido da sua visão cega. Tá? Havia o critério de conformidade com a regra, com a vara de medir de fé daquela época, né? Eles passaram adiante aquilo que viram e ouviram do próprio Senhor. Ou seja, os documentos precisavam estar de total harmonia com a tradição cristã. E terceiro, um documento especial de aceitação e uso contínuos por toda a igreja. Claro que houveram igrejas que surgiram naquela época que olhavam para aqueles escritos e falavam assim, mas peraí, isso aqui não é oficial. O que a igreja de Jerusalém decidiu? É ou não é? Não é. Então nós também não aceitamos. Ou é, beleza, então vamos seguir. Por isso eu gosto muito do texto de Atos 17, os famosos bereanos. Né? Acho que está aqui esse texto. Aqui, ó, Atos 17:11, né? Cristãos de Bereia, aceitando os ensinos de Paulo, eles pesquisavam, e eram recém-convertidos. Eles pesquisaram nas escrituras já estabelecidas, já aceitas, já discutidas, né? Se aquilo realmente tinha algum fundamento, se era comprobidade oficial dos ensinos de Jesus Cristo.
Beleza? Outra coisa que nós já falamos para vocês, a Bíblia tem, segundo a estatística estabelecida hoje, através da computação gráfica, 99,5% de pureza. Ou seja, praticamente 100%. Tá bem? Outra coisa, como eu disse no início da nossa aula de hoje, provavelmente daqui para frente possam surgir novos manuscritos a serem descobertos. Alguns dos manuscritos que eu mostrei para vocês já, bastante desgastados com o tempo, talvez aqueles que possam, porventura, ser encontrados aqui para frente, sejam piores do que esses, mas esses aqui, 1947, confirmam com uma exatidão astronômica, não incrédula, uma exatidão astronômica muito próxima daquilo que os originais estão dizendo. Então não tem como negar. Use a palavra, busque na palavra, viva a palavra. Creia na palavra. Ela tem uma solução para o que você está vivendo, para o que eu estou vivendo, para o que eu estou necessitando. Fala, Sérgio. Provavelmente seja um assunto para o próximo livro, que é a história da igreja. Mas esses livros apócrifos, eles já existiam desde que a Bíblia foi criada, né? E quando da revolta protestante por Martim Lutero, aí que eles saem e se cria uma nova Bíblia dos protestantes, assim. Quando surgiu, por exemplo, os livros, o senhor colocou os 7, né? E eles se mantêm na Igreja Católica. Se mantém na Igreja Católica, sim. Tá, e quando que eles deixaram de existir na Igreja Protestante Cristã, por exemplo? Desde a instalação da igreja, quando Jesus fala assim, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, ele, Jesus Cristo, né? Eu sou a pedra, aquela pedra que Daniel fala que se soltou da montanha e destruiu a estátua de Nabucodonosor. E aí Daniel diz, né? Essa pedra fundará um novo reino que nunca será dominado por ninguém. Tá? Desde que essa igreja foi estabelecida, esses livros já não faziam parte. Não eram aceitos. Não era a Bíblia ainda, como nós temos hoje. Tá? Mas quando alguém referia-se, mas o que Judite escreveu? Ou o que Baruque escreveu? Não, isso é assunto alheio, poderia ser discutido lá fora, mas não no ambiente. Agora, em relação a fazer parte da Bíblia oficial, sim, com a reforma. Né? Mas eles já estavam exclusos desde que a igreja é a igreja. Né? Lá de Atos 2, 3 em diante, até Atos 15 principalmente. Fazem parte justamente naquele período do século II ao século. Isto. E aí eles são incluídos, que foi na época que a Igreja Católica legislava em causa Isto, exatamente. Período da Idade Média, né? 466 cai Roma, né? Aí começa a Idade Média até 1453. Esse é o período da Idade Média. Nesse período, eles fazem parte oficialmente, né? A igreja os introduziu. Tanto é que um cara chamado Tetzel, quando a reforma começa, ele foi autorizado pelo Papa... Eu não quero aqui criar um nome, tá? Mas o Papa da época. E esse Papa disse para Tetzel, vê se você acaba com esse negócio de chamada de reforma. Dá um jeito de Martim Lutero. Nem que seja matá-lo. Esse Tetzel foi autorizado a comprar pessoas. E ele espalhava, vamos usar essa expressão na história da igreja. Ele viajou à Europa, principalmente à Alemanha, ele era alemão, e dizia, se você quiser sair do inferno, ou tiver algum parente já falecido que está no inferno, que viveu de forma totalmente dissoluta, se você quiser levar ele para o céu, joga a tua oferta dentro do gasofiláceos, dentro do cofre. Quando tua oferta estiver lá em cima na boca, eles já estão levantando, lá no inferno. Antes dela chegar, as moedas chegarem no fundo da caixa, eles já vão estar no céu. Essa foi a expressão que esse Tetzel recebeu do Papa para fazer naquela época. Na verdade, se você olhar a igreja atual hoje, tem muitas linhas religiosas, inclusive que se chamam protestantes, que fazem esse negócio. Vendem simonia, indulgência, salvação, lugar no céu. Isto. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua palavra. Sei que jamais, Senhor, vamos esgotar os seus assuntos. Ela é simplesmente formidável. Ela é magnificamente formidável. Ela é completa. Queremos usá-la como manual de vida, queremos usá-la como orientação de vida,
queremos usá-la, Senhor, como Tua palavra para cada dia da nossa vida, para cada luta, para cada batalha. Acampa os Teus anjos em volta destes homens, dessas mulheres, a cada instante dessa nova semana. Em nome de Jesus. Amém. Perdão pela minha hora. Perdão.